Iniciando aqui uma transmissão muito especial, quero falar sobre o tema raiz de rejeição. Eu não sei o quanto que você tem noção do quanto que a rejeição ela impede você na sua vida. Falar de rejeição é falar sobre a interpretação da vida. E hoje eu vou usar um texto bíblico para poder falar sobre esse tema. Então você que já chegou, peço que você me ajude a divulgar essa live para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Então clica aqui no aviãozinho, convida as pessoas para chegarem, para estar aqui com a gente, porque esse momento eu te garanto que vai ser inesquecível na sua vida. Suba aqui os corações também, deixa eu ver quem está chegando. É muito bom ter vocês aqui. Oi, Ana, Alexandre, Dani, Danila, Rogério, Gisele, Renata, Rebeca. Gente, que bom ver vocês. Saudade de vocês. Como é que foi aí o carnaval? Espero que tenham passado bem. A gente brincou bastante ontem, descansei também, coloquei a leitura em dia. Agora, bola pra frente. Hoje atendi o dia todo, foi um dia maravilhoso. E eu quero aqui falar. Vocês estão me escutando bem? Tá legal o áudio? Sobre raiz de rejeição. Vou fixar aqui o comentário. Sempre bom falar sobre esse tema, né, gente? Fixar comentário. Ok. Oi, Liliane, como vai? Tudo bem com você? Ana, você estava trabalhando? Como foi seu trabalho? Então vamos lá, gente. Falando aqui da raiz de rejeição, eu vou usar aqui uma referência bíblica hoje, porque você sabe que eu tenho uma consideração muito especial pelo conteúdo da Bíblia, e eu sempre trago um olhar não religioso para o que está escrito. E eu vou trazer aqui Lucas, capítulo 15. Para falar sobre raiz de rejeição, eu quero trazer a parábola do filho pródigo. Nós temos aqui, de uma forma bem categórica, uma pessoa que trazia consigo a fratura da rejeição, e eu quero que você entenda que eu vou apresentar não somente como um evento traumático, porque talvez a interpretação é essa, mas a raiz ela dá frutos. Quais são os frutos que você está colhendo na sua vida? Hoje eu vou fazer aqui duas lives. Hoje é raiz de rejeição, amanhã raiz de amargura. E esta série aqui de duas lives, uma temporada de duas lives, duas sessões, eu estou chamando aqui de clínica da alma, porque é justamente para trazer um tratamento para a sua alma. Tem gente que está com a alma cansada, já ouviu esse termo? E é fato, a alma cansa mesmo. Às vezes não é o corpo que está cansado, é a alma. Às vezes não é o corpo no sentido de dormir e descansar, é a alma. Então em Lucas 15, nós temos aqui o relato muito preciso de uma pessoa que trazia consigo a fratura, ou aqui denominada raiz da rejeição. Entenda os frutos. Lucas 15, vamos lá. Vou destacar aqui do verso 11. Se você quer acompanhar comigo, corre, vai lá, pega um exemplar aí da sua Bíblia, ou então abre aí no seu computador, se está fácil para você ler comigo, ok? Lucas, capítulo 15. Entenda que eu não vou trazer aqui num contexto religioso, para não diminuir a interpretação ou até mesmo toda a essência que para nós está disponível, ok? Então tira a lente da religião para interpretar o que está escrito aqui, até mesmo com uma luz de ciência. Vem comigo. Verso 11 fala assim no capítulo 15. Um certo homem tinha 2 filhos. Gente, vem comigo, hein? Conto com você aqui, nos coraçõezinhos e no convite aí do aviãozinho. Verso 12. O mais moço deles, ou seja, o mais jovem, disse ao seu pai: Pai, me dá parte da fazenda que me cabe, que me pertence. E ele repartiu a fazenda. Verso 13. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que tinha e foi para uma terra distante e ali desperdiçou todo o dinheiro da fazenda, vivendo de uma forma dissoluta. Que incrível.
Então nós temos aqui o relato, você já conhece. O filho mais jovem, ele chegou para o pai e falou: pai, me dá aqui o meu dinheiro. E ele pegou a parte dele, da herança, e foi para uma terra distante. Aqui nós já temos uma evidência da raiz da rejeição na figura, na pessoa do filho chamado de pródigo. Por que ele era chamado de pródigo? Porque ele gastou tudo o que tinha. Veja, essa questão de gastar tudo o que tinha, ela pode ser interpretada de várias maneiras. O filho que carrega consigo a raiz da rejeição, ele também vai colher frutos de rejeição. Esse jovem, vamos chamá-lo aqui de jovem porque ele era o mais novo, ele pegou o dinheiro do seu pai, a parte que lhe cabia, portanto era seu, e gastou o dinheiro de uma forma dissoluta. Dissoluta aqui podemos imaginar das maneiras mais diversas, né? Há quem diga que ele gastou com uma vida tipo um boêmio, com mulheres e tudo mais. Só que eu quero agora trazer para você. Qual é o comportamento dissoluto que você está tendo que evidencia a raiz da rejeição em sua vida? Que faz com que você tenha frutos de rejeição em sua vida? Esse filho, primeiro comportamento foi sair de perto do pai. Eu sei que em muitas igrejas é ensinado que aqui uma figura de alegoria onde o pai é Deus, mas agora eu quero trazer para você não olhando nesse aspecto. Não olhe para esse pai como Deus, mas sim como um pai biológico. O pai biológico, ele se afastou do pai biológico. E quando ele se afastou do pai biológico, ele começou a gastar o dinheiro dele do jeito que ele achava que convém. Só que o dinheiro acabou. Continuando, veja o que aconteceu. O verso 14 fala algo muito importante, que talvez esse seja o seu momento. Preste atenção. E havendo ele gastado tudo, naquela terra houve uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Talvez você se encontre agora no momento de necessidades. Qual é a necessidade da sua alma? Talvez a sua barriga esteja cheia de alimento. Talvez agora na sua casa o seu guarda-roupa esteja cheio de roupas. Talvez você esteja agora dentro de um contexto em que de verdade não está faltando nada. Você tem seu trabalho, você tem seu carro, você tem suas coisas, mas talvez esteja faltando algo na sua alma. E quando eu estou falando sobre faltar algo, eu quero te apresentar uma lacuna que existe dentro da nossa alma. Que aqui a raiz de rejeição ela se configura muito claramente. O vazio existencial da presença biológica do pai. Por mais que você que está aqui comigo nessa live tenha vivido um cenário adverso com a figura do seu pai, de repente o seu pai te abandonou de fato, ou quem sabe seu pai te rejeitou, ou você não conhece, ou talvez seu relacionamento com seu pai foi muito saudável, eu quero ajudar você aqui agora a olhar, porque uma pessoa que não tem a referência aonde a sua paternidade foi corrompida, essa pessoa ela também sofre dilemas terríveis na sua vida. E isso permite que frutos de rejeição venham sobre essa pessoa. Porque a raiz de rejeição está lá dentro. A raiz da rejeição está lá dentro. E não adianta, se não tem uma solução no que diz respeito à questão do pai, se há uma falha, uma fratura na relação com o pai, vai haver uma disfunção. Prova disso, trazendo aqui dentro dessa construção, olha o que aconteceu. Ele começou a padecer fome, passar necessidades. E o verso seguinte fala assim: ele foi até um dos cidadãos daquela cidade e mandou apacentar os seus porcos. Esse homem, esse jovem, esse filho, ele caiu na condição de cuidador de porcos. Eu quero que você entenda que o trabalho de cuidar de porcos é um trabalho digno, mas entenda que porcos, nesse contexto, era um animal chamado de impuro. Então era um lugar sujo. Um lugar sujo no contexto espiritual, mas principalmente emocional. Porque esse filho, agora ele estava ali cuidando dos porcos e sabe o que mais? Ele desejava, verso 16, ele desejava encher o seu estômago com a comida,
as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Aqui chegou o ponto principal. Porque ele percebeu que ele começou a satisfazer a fome da sua alma com o alimento que era destinado aos porcos. A raiz da rejeição faz isso comigo e com você. Começamos a comer alimentos que não são alimentos saudáveis. E eu falo de questões emocionais. Hoje eu fiz uma sessão atendendo uma pessoa. A pessoa falou assim comigo: Marcos, eu não sei por que eu me entrego a homens tão maus. Quando eu vejo, eu já estou lá, na cama, com eles. Pessoas que só querem usar de mim. Isso é analgésico emocional para fugir da dor. A dor existencial. Para preencher uma lacuna, um vazio. Não adianta. Não adianta consumir analgésico emocional, porque isso não trata a causa. O sintoma é essa fome, fome de comer a comida dos porcos. Esse é o sintoma. Mas a causa, o que está por trás disso? A distância do pai. A raiz aqui de rejeição, na ocasião aqui do filho chamado de pródigo, ela se configurou, sabe quando? No relacionamento com seu pai. Eu não sei se é o seu caso, se existe uma raiz de rejeição aí na sua vida. Aqui do filho chamado de pródigo, foi no relacionamento dele com o pai dele. Aqui estava o problema. E os relacionamentos à sua volta? Será que foi um relacionamento com seu pai também? Será que foi no relacionamento com a sua mãe? Será que foi no relacionamento de alguém que abusou de você? O que aconteceu lá na sua infância? Uma coisa que eu falo, uma pessoa me perguntou assim: Marcos, você faz tratamento com crianças? Eu respondi assim: diretamente não. Eu trato o adulto falando com a criança que está dentro do adulto. Isso é o meu trabalho. Porque dentro de nós existe sim raízes. Eu tenho, você tem, nós temos. Raízes que precisam ser tratadas. Porque senão a vida continua num ciclo terrível e as coisas não se resolvem. Por que não resolve? Porque tem pessoas que estão tratando apenas os sintomas, ou seja, podando os galhos das árvores. Não adianta. Tem que ir lá na raiz, porque é na raiz que impede a árvore de dar novos frutos. Precisamos mexer nessas raízes. E eu pergunto para você que está aqui comigo, sinceramente, o coração aberto, quem aqui está com o coração aberto e autoriza mexer nessas raízes? Escreve aqui: eu quero isso. Diga um sim, diga sim para isso, para esse movimento que é interno. Veja, a raiz não é algo que fica exposto. Comumente não. A raiz não é algo que está do lado de fora. Os frutos sim ficam do lado de fora. As folhas sim ficam do lado de fora. Mas a raiz não, a raiz está escondida. E é dessa raiz escondida aí que eu estou falando na sua vida. É dessa raiz aí dentro que tá fazendo você colher frutos de rejeição. E é tão claro, é tão notório. Escreva isso mesmo: eu quero isso, eu quero, diga sim. Escreva aqui no comentário. Fale isso para o universo. E veja, esse filho chamado de pródigo aqui, ele se colocou no cenário de rejeição a ponto de sair do lugar de amparo, que era ali na presença do pai, no lugar do abrigo, e foi para uma terra distante. Ele quis a distância. Configuração clara de quem tem a raiz da rejeição. Ele se sentiu rejeitado. Por que ele não pegou a parte que lhe cabia e fez a administração ali desse recurso perto do pai? O pai tem expertise. O pai tem experiência, o pai podia ter ajudado ele. Mas não, a rejeição era tão forte, aquela raiz era tão forte, estava tão consolidada dentro da alma daquele filho chamado pródigo, que ele precisou se rejeitar daquele cenário, ficar longe da presença desse pai. E não adianta, você vai fugir das coisas, mas as coisas não vão fugir de você. Você vai ficar pertinho delas. O problema seu não é geográfico. Ah, essa cidade que não dá certo. Ah, fulano, essa empresa que não dá. Olha, para com isso. Você vai fugir de algo que está dentro de você? Não tem jeito. Então não culpe a relação com fulano. Não fale que o seu marido era abusivo, que a sua esposa era tal coisa. Está tudo dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. A raiz está em mim. Então se eu estou colhendo isso no meu casamento, eu preciso visitar as raízes. Gente, me fala se isso faz sentido. Deixa eu ler aqui os comentários. O pessoal disse sim. Margarida diz muita rejeição. Tobias comenta: aquele seminário foi crucial para enxergar muitas coisas. É doído, mas valioso.
Ah, muito bom, Tobias. Você está falando do seminário Fraturas Emocionais. Gente, vai acontecer agora no dia 27 de fevereiro. Você que já fez o seminário Fraturas Emocionais, você vai dar continuidade. Você que não fez fraturas, você vai dar o início. Vem participar comigo no dia 27 de fevereiro. Vai acontecer um workshop que se chama Identidade. Identidade. É uma verdadeira oficina de restauração emocional, onde eu vou entregar para você ali muitas dinâmicas para você trabalhar as questões de ordem emocional na sua vida. Veja que esse filho aqui, chamado de pródigo, a dor existencial dele era tão grande, a raiz da rejeição, de rejeição que estava ali cravada no seu peito, era tão profunda, que ele teve que colher o fruto da exclusão do cenário familiar, de sair de perto da casa do seu pai e também do seu irmão mais velho. Agora, uma coisa me deixa assim, sabe, meio que questionando nesse aspecto. Aonde estava a mãe? Nós temos aqui o pai, nós temos o irmão mais velho. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Será que a rejeição desse filho não foi na pessoa da sua mãe? Porque se você olhar, depois você lê com calma aí na sua casa, Lucas 15, do verso 11 em diante, que fala da parábola do filho pródigo. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Então, eu quero te mostrar que a ausência de pai, a ausência de mãe na nossa vida deixou raízes, deixou marcas. Mas Marcos, eu não entendo, meu pai sempre foi presente. Eu não entendo quando você fala assim, coisas que falam comigo aqui por direct. Eu não entendo, Marcos, por que às vezes você fala isso, eu tenho todos esses sintomas, mas o relacionamento com meu pai era legal. Eu não entendo. Olha, a sua criança é que não entende. A sua criança que clamou por apoio, por abrigo, por afeto e não teve. Por compreensão e não teve. Não quer dizer que a culpa seja do pai e da mãe. Pô, ainda que seja a culpa deles, eu quero te dizer que a responsabilidade ela está nas suas mãos. E esse filho aqui chamado de pródigo, ele tem uma questão interessante que eu vou compartilhar com você. Deixa eu ler aqui. A Liliane comenta, isso é forte, estou sempre achando que estou no lugar errado geograficamente. É rejeição, entende? É raiz de rejeição. A Ana fala, eu vou. Gente, workshop, Tobias comentou aqui, ó, galera, muito bom, preço acessível demais, válido demais nos dias de hoje, eu super recomendo, com certeza. O primeiro lote está aberto para você se inscrever, na reta final aí das inscrições. E detalhe, algo importante que quero te falar. Você vai fazer inscrição no Simpla, lá no arrasta para cima do Story, ou então na bio do meu perfil, tá ok? Então veja, o que adianta? O que adianta carregar comigo essa raiz de rejeição dentro de mim? O que eu quero te falar nessa live, que está sendo aqui um verdadeiro encontro com você mesmo, para te ajudar a remover essa raiz, a mexer nessa raiz, é você permitir que os frutos sejam impedidos de nascer. Porque este filho, o que aconteceu com ele? Ele tinha tudo do bom e do melhor, e ele pegou a parte dele e foi para longe do pai. Poxa, cara, por que você não ficou quieto aí? Pegava seu dinheiro, mas ficava perto do seu pai, afinal de contas, o seu pai tinha habilidade, tinha destreza com o negócio, sabia lidar com os negócios, você podia aprender muito mais com ele. Aqui está o ponto-chave. A pessoa que tem a raiz da rejeição é uma pessoa arrogante. Ela acha que sabe, ela acha que sozinha pode, ela acha que não precisa de ajuda. E vai quebrando a cabeça pela vida. Então, quando abre uma live assim, um profissional, como eu estou aqui, falando com você, te dando, apontando caminhos, aí tem pessoas que pensam assim, não preciso disso. Olha, você nem sabe que não sabe, mas você precisa sim. E aquele que se esquiva é esse que precisa. Aquele que se esquiva é esse que precisa. Então não adianta você fugir da raiz da rejeição, achando que você não vai colher os frutos. Sabe o que acontece? Você está aqui hoje, você está colhendo os frutos. Aí você fala, não, eu vou mudar daqui, eu não vou ficar mais nesse casamento, eu não vou ficar mais nessa relação, eu não vou ficar mais nessa empresa, eu não vou ficar mais não sei aonde, eu vou para lá. Aí você vai, só que você leva a raiz contigo. E você vai colher os frutos lá também.
Por isso que não resolve. Então é necessário você permitir. A pessoa que tem a raiz da rejeição, ela acha que por si mesma ela resolve as coisas. Gente, eu sei que não é bom ouvir isso. As pessoas querem ouvir, sabe o quê? Palavras que massageiam o ego, palavras que falam. Eu não estou aqui para vender mágica para ninguém, não. Eu não faço isso. Meu papel não é esse. Pelo menos o meu não. Pode ter um monte de gente fazendo isso aí nas lives aqui do Instagram, mas eu não. O meu compromisso está com a verdade que está aí dentro de você. É por isso que às vezes eu falo, poxa, isso aí foi forte, hein? É claro, porque está doendo aí dentro. É o que está doendo aí dentro que a gente precisa trabalhar. Não adianta se esquivar. E esse filho, quando ele começou ali a viver de forma dissoluta, como a gente leu, caiu em si. O verso 17, eu acho esse verso maravilhoso. Olha o que ele fala. E caindo em si, a ficha caiu. Caindo em si, ele disse, poxa, quantos trabalhadores o meu pai tem? E eles têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Vou te falar uma coisa. Sem restauração da identidade, sem dignidade. Se você não ajustar a sua identidade, não haverá dignidade em sua vida. Você vai comer, não é o pão que o diabo amassou, não. Sabe o que é? É a comida que os porcos comiam, igual a gente viu aqui, ó, no verso anterior. Sem identidade, sem dignidade. É por isso que ele falou aqui, ó, no verso 18, no verso 19, Lucas 15, verso 19, ele falou assim, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Sem identidade, sem dignidade. A pessoa que não vive um processo de restauração emocional de sua identidade vai se transformar num moribundo caminhando, vagando nessa terra sem destino algum. E vai tentar tal coisa e não vai dar certo. Vai entrar em outro empreendimento, não vai dar certo. Vai fazer outra coisa, não vai dar certo. Vai casar com alguém, não vai dar certo. As coisas não acontecem. Por que não, Marcos? Porque sem identidade, sem dignidade. E onde estava a identidade desse filho? Na pessoa do pai. Eu sempre digo, tem um post meu aí que eu sempre falo dele, que ele, de certa forma, ele alcançou muitas pessoas, outras páginas republicaram, quando eu falo que o pai é o primeiro amor da filha. É dentro dessa construção de que o pai, o nosso pai biológico, ele tem um papel significativo na construção, na afirmação da nossa identidade. Por mais que você queira ou não queira, seu pai tem responsabilidade nisso. Mesmo que você não entenda, não estou falando de matemática, matemática a gente entende, 1 mais 1 é 2 e pronto. Eu não estou falando de lógica. Aliás, a lógica da vida não tem lógica. São questões subjetivas, são questões de ordem emocional, são questões, assim, muitas vezes inacessíveis. O nosso inconsciente ditando as regras aí, a gente nem sabe. Então é por isso que eu trago essa construção, quero ajudar você aqui hoje. Que essa raiz de rejeição está fazendo com que você comece e continue a colher frutos de rejeição. Aí quando vai ver, o casamento acaba. O relacionamento acaba, a sociedade acaba. Por quê, Marcos? Porque há uma rejeição configurada aí dentro. Precisamos alterar esse sistema. A exemplo de um computador que tem uma configuração, assim é. Não adianta. Se não trabalhar essa questão dessa raiz de rejeição aí dentro de sua alma, as coisas não avançam. Não avançam. E por mais que eu não queira aceitar isso, você pode buscar em muitas teorias. Eu estou falando de algo que aqui dá certo. Que tal você mudar? E quando eu falo de mudar, não é mudar geografia, localidade. Eu falo de algo de dentro para fora. A raiz não está do lado de fora. A única coisa que está diante dos nossos olhos são seus frutos. Me fale quais são os seus frutos, que eu falo para você quais são as suas raízes. Essa é a questão. A gente conhece uma árvore pelo fruto, não pela raiz. Então veja os frutos. Veja os frutos que você já tem colhido. Talvez sejam frutos de rejeição. Marcos, eu estou entendendo, quero dar um jeito nisso, como é que faz?
Gente, o primeiro caminho que eu te falo, tem vários, mas o que eu apresento é: vem para esse workshop do dia 27, faça já a sua inscrição e é uma grande oportunidade para você. Essa oportunidade, ela não é para mim, ela é para você, porque você é a pessoa principal aqui. É a sua história, a sua vida. Aí a pessoa traz consigo um cenário de raiz de rejeição dentro de sua alma e nem sabe. Mas como que eu faço para saber? Olhe para os resultados. Você sempre está se expelindo das relações? Está sempre saindo das relações, se afastando das relações? Esse filho aqui, que é chamado de pródigo, como a gente leu em Lucas 15, ele se afastou da relação com o pai, ele se afastou da relação com o irmão mais velho. Foi ele quem saiu, sabe aonde ele foi parar? No meio dos porcos. E o interessante é que aqui está falando que o seu estômago desejava matar a fome com o alimento dos porcos. Raiz de rejeição. Eu questionei aonde está a mãe desse filho. Nós temos aqui a presença do pai, nós temos aqui a presença do irmão mais velho. Cadê a mãe? Não existe filho sem mãe. Talvez a rejeição que ele trazia não era do pai, mas da mãe, da figura biológica mãe. Não havia ali ninguém para suprir esse papel, emocionalmente falando. E ali estava um filho que para muitos foi chamado de pródigo. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu admiro demais esse filho. Por que eu admiro? Porque ele teve a humildade de cair em si. Igual fala aqui no verso 19, ele fala: eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. Ele iniciou um processo de diálogo interno, ele se viu conversando com o pai e falando assim: pai, ele pensou assim: poxa, eu vou sair daqui, vou chegar lá para o meu pai, eu vou falar para ele: pai, olha, eu errei, estou todo atrapalhado, me lasquei, mas eu estou aqui para restaurar meu erro. Só que eu não quero voltar sentando na janela não, pai. Eu sei que eu perdi esse trabalho. Então faz o seguinte, me deixa ser como um dos seus trabalhadores, porque pelo menos o pão não falta. Só que aqui está a questão. Quando você faz um retorno para a sua origem, quando você permite fazer um caminho de acessar as suas raízes, ao invés de você ser humilhado, você sim tem um cenário de exaltação. Quer ver mais? Então vem comigo. Levantando-se foi para o seu pai, no verso 20 de Lucas 15. Depois você lê aí. Ei, Mária, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Estamos falando aqui de Lucas 15, agora estamos no verso 20. E falando da raiz de rejeição na pessoa do filho pródigo. Você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Esta é uma série de 2 episódios. Hoje eu falo da raiz de rejeição, amanhã eu falo da raiz de amargura. Essa aqui é para arrebentar, tá, gente? A raiz de amargura, os frutos dela começam a vir dos 35 anos para frente. Aí a amargura vem. É para você que eu tô falando, tá? Ah, Marcos, eu tenho 28 e já tenho amargura, então você já está colhendo. Vem comigo também amanhã, às 21 horas, ok? Então vamos continuar. O verso 20, ele fala assim, olha, levantando-se foi para o seu pai, olha que coisa linda. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe no pescoço e o beijou. Sabe o que eu vejo aqui? Aquele filho que estava todo preocupado de haver uma aceitação do pai, foi surpreendido. Porque a pessoa que tem a raiz da rejeição, um dos frutos é o medo de não ser aceito. O medo de ser rejeitado, de não ser pertencente aos ambientes. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Quem tem a raiz da rejeição, um dos frutos é fazer para ser aceito por todos. Um dos problemas de carregar essa raiz é um drive muito focado no fazer. Para quê? Para ser aceito. Para ter a aceitação das pessoas ao redor. Então a pessoa faz, ele é um fazedor, ele faz isso para fulano, ele faz isso para fulana. Ele fica fazendo para todo mundo, porque ele tem uma necessidade de aceitação. E ele acredita que o fazer, que o se diminuir,
que o carregar, que o ser uma pessoa menor ali na relação, é o que vai fazer ele ser aceito, e muito pelo contrário. Quando você entende a sua identidade, olha o que o pai fez. O pai, aqui nessa figura de alegoria, nesse receber do seu filho, ele restaurou a identidade do seu filho, que estava fragmentada, detonada, destruída. Esse pai tem uma participação gloriosa nesse cenário aqui do filho chamado de pródigo. O que aconteceu? Ele recebeu o filho. Então, quando o filho estava vindo, o pai já estava ali com os braços abertos e cheio de compaixão para receber o filho. Preste atenção, quando você faz um movimento de olhar para dentro de si, você vai encontrar amparo dentro de você. Tem gente que tem medo, tem gente que não vem para uma sessão individual comigo porque tem medo. Não é de mim não, é do que vai encontrar aí dentro. Tem gente que não se permite olhar para dentro de si porque tem medo. Ou então porque é arrogante demais e acha que não tem. Não, eu vou assim mesmo. Para com isso. Aquela famosa frase que eu já disse muito. Para que tá feio. Você está sofrendo à toa, criatura. Até quando? Até quando? Você não precisa ter medo de olhar para dentro de si. Até quando? E quando esse filho foi ao encontro do pai, o pai estava lá com os braços abertos. E diz aqui, em Lucas 15, verso 20, algo lindo. Ele levantou-se, veja, ele estava prostrado, ele estava caído. Talvez você tenha alguma área da sua vida aí que você esteja colhendo o fruto da rejeição. Quer saber como? Qual é a área da sua vida que está caída? Qual é a área da sua vida que está prostrada? Renatinha, parabéns pela coragem. Isso mostra que você não tem tanto medo assim. Quem mais aqui tem medo? Quem mais aqui tem medo? E quem não tem medo, como a Mônica que postou? Se você tem medo, convido você a ter um ato de coragem, confessar que fala, olha, eu tenho medo de olhar para dentro de mim. Se você não tem medo, convido você a ter coragem de também declarar, eu tenho coragem, eu não tenho medo de olhar para dentro de mim. E aqui, quando nós vimos essa figura chamada filho, filho pródigo, eu tenho algo aqui para te dizer. Ele se levantou. Qual é a área da sua vida que está caída? Eu não estou aqui trazendo, de forma alguma, uma construção religiosa. Aliás, estou aqui para desconstruir a religião. Porque tem que ter ousadia para falar isso até mesmo. Porque ela é uma das responsáveis por todo o aprisionamento de muitas pessoas. Desculpe se isso vem como palavras duras para você ouvir. Mas aí eu digo, quem tem ouvidos ouça. Não estou indo contra ela também, de forma alguma. Mas eu preciso te mostrar que existem pessoas que estão aprisionadas em cenários religiosos, sofrendo muito, desnecessariamente. Não precisa. Talvez a rejeição que você tenha, que você carregue, é desse cenário aí. Exatamente desse contexto. Foi ali que plantaram a semente da rejeição na sua vida. O medo de ser excluído, excomungado, isso tudo já é a semente da rejeição. Então eu te pergunto, qual é a semente da rejeição? Deixa eu ler os comentários. Eu tenho medo de sentir medo, logo penso nas soluções. Não tenho medo. Eu tenho medo de olhar para dentro de mim. Célia, vamos olhar para dentro de você. A Mônica diz que é na área emocional que está caída. Olha, esse filho levantou... Gente, vocês estão entendendo a construção? Estão entendendo? Está fazendo sentido essa construção aí para vocês? Esse filho, o que ele fez? Ele se levantou. E ele foi até o pai. E surpreendentemente, o pai estava ali avistando ele de longe. Todas as vezes que você olhar para dentro de você, existe alguém dentro de você que já olha para você há muito tempo. Existe uma distância, muito tempo essa pessoa já olha para você. Marcos, quem dentro de mim está olhando para mim? A sua criança, ferida e fraturada. E o que fazer? Tratar.
Tratamento. Simples. E aqui, quando fala em tratamento, tem gente que acha que é uma coisa demorada, né? Nossa, difícil isso. Sabe? Difícil é continuar com essa vida. Ah, Marcos, é muito caro. Caro é continuar com essa vida. Isso é caro. Caro é continuar distante da identidade, vivendo sem dignidade. Assim como esse filho pródigo. Isso é caro. E não é pouco, não. É muito caro, inclusive. E aqui, veja que no verso 20, ele foi para o seu pai foi e o recebeu, né? De braços abertos, com compaixão. E lançou-se-lhe no pescoço e o beijou. O que quer dizer um beijo? Aliás, eu até te pergunto. Beijo de quem que você anda mendigando por aí? Você anda mendigando algum beijo? Emocionalmente mendigando afetos? Emocionalmente mendigando, pedindo aí para alguém satisfazer as suas necessidades emocionais? Será que precisa ser assim? Ei, Kátia, tudo bem, querida? Bem-vinda. Que bom ter você aqui. Renatinha pergunta, e quando você não lembra de nada da infância? Conscientemente falando, você não lembra, mas você sente tudo. Esse é o problema. Porque racionalmente falando, há um gap aí, ó. Foi roubado, né? Roubaram aqui as minhas memórias. Só que nós, quando adultos, temos a tendência de recriar o ambiente emocional da nossa infância. Então você não lembra cognitivamente falando, mas emocionalmente você está mergulhada na sua criança. É isso que eu te falo. A Alessandra comenta, a mentoria individual com o Marcos fez com que eu encontrasse meu amor próprio e passasse a enfrentar meus medos internos. Gratidão, Alessandra. Parabéns, querida. Você teve coragem, Alessandra, por isso que você teve esses frutos. E olhar para dentro de si não é um movimento tão simples, muitas vezes. Nós precisamos, sim, de um apoio profissional. Não é somente uma questão de ordem técnica. Esse acompanhamento profissional também nos permite ter um amparo emocional. Um amparo emocional. Esse filho chamado de pródigo, ele tinha muito bem estruturado dentro dele, no sentido ruim, isso, as raízes da rejeição. E eu te pergunto, quais são os frutos de rejeição que você está colhendo? Talvez você é uma pessoa que está sendo trocada, sabe? Trocada. Tem gente que tem a raiz, né, dessa questão da rejeição tão bem consolidada que é rejeitada, sabe aonde? No trabalho. É demitida, é substituída, não consegue pertencer. E é como se não conseguisse ser enxertada, sabe? Enxertada lá naquele... Começou a trabalhar, empresa dos sonhos, mas faz uma força muito grande para estar ali trabalhando. Tá difícil ser enxertado ali no contexto. Esse é um problema. Isso é raiz de rejeição. Vai te dar frutos. A Lúcia comunica aqui, olha, não guardo mágoas da minha criação, mas a minha vida é uma bagunça. Não é sobre guardar mágoas, é sobre guardar a dor dessa raiz de rejeição. É isso, essa raiz você tem que arrancar daí. E não adianta fazer só podar a árvore. Tem pessoas que estão aqui assistindo essa live que não adianta. Você precisa vir para um processo individual. Você tem que vir aqui, ó, no tete a tete. Tem gente que vai precisar passar por isso. Não são todas, tá? Mas algumas eu garanto. Marcos, uma primeira sessão individual já vejo resultados? Com certeza. Com certeza vê. Sabe por quê? Você vai olhar para dentro. E olhar para dentro te entrega os resultados incríveis. Incríveis. Só de olhar para dentro você já tem resultados incríveis. A não ser que não queira ter resultados. Mas eu te afirmo e te garanto. Quem já fez sessão individual aqui, igual você já viu o depoimento da Lei e outras pessoas aqui também, eu te afirmo, você vê resultado. Já chama no direct, agenda aí sua sessão. Eu tenho vagas para março, ok? Agenda março, abril, estão abertos os meus horários.
Fevereiro eu não sei se tem algum horário disponível, tem que consultar com a minha assistente. Agora, avançando aqui, o verso 21, esse filho ele tem um momento de quebrantamento. Marcos, como é que eu tiro a raiz de rejeição? Eu preciso me quebrantar. Tem que haver humildade. Gente, respirem fundo aí. Escreva aí, humildade. Escreve aí no comentário. Quem decide dormir com esse sentimento de humildade? Quem não se sente pertencente, paga qualquer preço para caber. Pertencer é diferente de caber, com certeza. Se pertence, você já está inserido, não é aquela coisa enxertada, sabe? Muitas fichas caem, a Janialma diz. A Liliane comenta aqui para a pessoa que trouxe. É verdade, minha primeira sessão subiu. Minha primeira sessão já consegui ver minhas fraturas. Que bom, né, Liliane? É tão bom, não é? Agora deixa que a gente vai trabalhar isso aí. Humildade, humildade. Que o Senhor nos ajude. Eu também quero humildade. Meu coração está aberto para humildade. Porque se não tem humildade, a gente não enxerga os nossos pontos cegos, né? Isso às vezes dói. Às vezes dói. Precisamos de humildade, sim. Humildade para olhar para dentro e curar essa dor, né? Essas fraturas são muito... Marcos, e essa raiz de rejeição? Como é que esse filho pródigo fez? Vivo sozinha. Tá aí, ó. Como é que a gente vai fazer? Vamos marcar uma sessão individual? Vou ajudar você. Precisamos olhar para dentro. Porque não é sobre, sabe, gente, não é sobre estética, não é sobre beleza. Cada um tem seu gosto. Mas estar sozinha chega um momento que fica disfuncional. Chega um momento que fica disfuncional. E não é que você está sozinha, você está com você. Mas não ter alguém... É tão bom ter alguém. Mas eu só consigo ter alguém quando eu curo essa rejeição dentro de mim. Quando eu removo essa raiz de rejeição dentro de mim. Porque esse filho pródigo, ele tinha tudo. Ele tinha posses, ele tinha ali uma fazenda, ele tinha dinheiro, vamos trazer para os dias de hoje, ele tinha um carro legal, ele tinha ali uma boa família, uma casa boa, devia ter ali uma estrutura muito boa. O pai era um fazendeiro, gente, numa terra árida como as terras do Oriente, o contexto em que foi construído esse texto, né? Um cara que tem fazenda lá não é qualquer pessoa não, pode ter certeza que é uma pessoa muito bem posicionada financeiramente. Ele tinha tudo. E ele saiu de perto dos pais. Ele foi e ele escolheu a solidão, ele escolheu ficar sozinho. Na verdade, as companhias que ele começou a ter foram os porcos que ele começou a cuidar. E o que ele alimentava era aquelas comidas de porcos. É uma metáfora, né? Talvez eu esteja aqui hoje, mas comendo comidas de porcos. E aí? Isso não satisfaz a sede, a fome da minha alma. Isso não satisfaz. Deixa eu ler os comentários. Hoje chamei meus pais para conversa, pedi perdão, não é fácil, mas precisei fazer isso. Parabéns pela atitude, pela postura de humildade. Difícil ir atrás de quem lhe rejeitou a vida toda. Lhe tratou com indiferença e muita dor. Não é nada sobre o outro, Renatinha, tudo sobre você. A pergunta é, por que você foi se conectar com uma pessoa que te fazia sentir isso e te rejeitou? Não foi ele que se conectou a você. Foi a sua raiz que fez você colher o fruto nele, a raiz da rejeição. Eu passo a maior parte da minha vida sozinha. Gente, isso é a raiz. Raiz de rejeição. Vamos resolver essa questão? Você pode vir para uma sessão individual, que já é um caminho de êxito, ou então vem para o workshop Identidade, porque eu vou falar de identidade. A raiz de rejeição, ela maltrata a identidade. Porque ela faz a pessoa ter uma imagem distorcida dela, e quando ela está com alguém, ela quer ficar sozinha. Quando ela está sozinha, ela se sente sozinha e está carente. Uma coisa louca. Rejeição. A Mônica pergunta, para marcar a sessão pelo WhatsApp, você vai me chamar aqui no direct. Gente, aqui no direct, tá ok? Mensagem no privado aqui do meu Instagram,
que eu vou passar para você o contato da minha assistente, eu vou ter uma conversa rápida com você, a gente vai conversar um pouquinho, quero entender o seu momento, e eu vou te encaminhar para a Tati, ela vai marcar com você o horário, tá bom? Ou então você pode clicar no link da bio do meu perfil, que tem lá um outro link, chama Sessão de Análise. Só clicar lá que já cai no WhatsApp dela, tá bom? Não quero mais estar sozinha. Então, vamos resolver isso. Meu pai, não sei, precisa ver, Renatinha. Então, quem mais se sente sozinho, sozinha? Compartilha comigo. Quem mais? Quem mais se sente só? A Mel trouxe aqui que se sente só, o pessoal começou a trazer. Quem mais? Quem mais se sente só? Sabe, essa questão de estar só, eu preciso ajudar você a olhar que não é que você está sozinha ou sozinho. Você está com você. E você precisa entender se é uma questão de solidão ou de solitude. Pode até ser um clichê para alguns isso aí, mas tem gente que não tem informação sobre isso. E é muito diferente. Esse filho pródigo, ele tinha tudo, inclusive companhia. Ele decidiu viver só e numa terra distante. Mas por que ele tomou essa decisão? A decisão, na verdade, foi um fruto que ele veio colher. Gente, se prepara para o dia de amanhã, porque eu vou falar da amargura. A amargura é algo que começa a visitar pessoas ali na faixa dos 30 anos. E não é só uma questão cronológica. Amanhã eu vou explicar para você a ciência por trás disso, tá? A partir dos 30 anos começa. A amargura começa a vir, a pessoa começa a colher o fruto da amargura. Talvez você esteja colhendo isso. Isso está sendo ruim. Me sinto só dentro do relacionamento. Pior impossível. Rejeição. Por que eu sinto a minha vontade de estar sozinho sem ele, sem ela? Precisamos trabalhar. Tem questões aí. É o que eu trago. Tem fraturas emocionais aí. Mas quando estou com alguém, depois de meia hora quero ficar só comigo. Interessante essa pergunta, hein? Meia hora já é o suficiente? Meia hora já é mais do que o bastante para desejar estar só? Vamos dar uma atenção a isso? Isso é sintoma, gente. O que vocês estão trazendo aqui é sintoma. E não adianta resolver sintoma, é analgésico. Por exemplo, a pessoa que está sozinha, passa a noite com alguém aí que resolve. Resolve agora e depois. E o vazio e a ressaca moral. Piorou. Então, analgésico emocional. Mária, amanhã às 9 da noite, eu vou falar sobre a amargura. Madalê fala aqui, eu descobri o lado saudável da solidão. Tanto é que me identifico como ser humano completo, independente, e quando chega o amor é para somar. Perfeito. Somar, essa é a palavra. Já melhorei muito depois das sessões, mas percebi que eu sentia sozinha por falta de amor próprio. Isso é fantástico, Liliane. Isso é fantástico que você trouxe aqui. E foi exatamente essa dor do filho. Veja que interessante. Esse filho, ele não tinha dentro dele um aspecto saudável de amor com ele mesmo. Então ele foi para uma terra distante e lá ele gastou o seu dinheiro, achou que tudo que ele tinha era o poder do dinheiro. Talvez ele teve ali uma certa força emocionalmente falando, porque ele estava com dinheiro em mãos, inconsequente. E ele voltou, sabe aonde? Para o pai. Lá que ele foi beber do amor. Olha que coisa. Então ele viu que sozinho ele não estava conseguindo. Eu quero te mostrar que a sua identidade, ela precisa ser restaurada. Você que está trazendo esses sintomas aqui é restauração de identidade, tá? Vem comigo, quero ajudar você. Tem dificuldade de socializar, entendo. Danila comenta, depois da mentoria eu nunca mais me senti sozinho. Interessante isso, hein? Olha que profundo. Nunca mais. Perfeito, gente. Isso é maravilhoso, os depoimentos. Então, veja, quando eu trago aqui essa questão da rejeição dessa raiz, quem que identificou? Gente, vocês perceberam essa raiz em vocês? Quem que enxergou essa raiz? Porque a raiz ela fica oculta. Aqui é uma clínica, a clínica da alma. Vamos falar daquilo que está dentro da sua alma. Você identificou essa raiz em você? Compartilhe aqui comigo nos comentários. Eu vou dar sequência na leitura. Olha, é muito interessante isso. Ele confessa no verso 21, o filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti.
já não sou digno de ser chamado de teu filho. O problema é que a pessoa que carrega a raiz da rejeição, ela não encontra dignidade. E um dos motivos da questão da dignidade, não pertencer, né? Não sentir ali digno de ser chamado de filho, é porque ele não se vê pertencente àquele cenário protetor, provedor, familiar. Há um sentimento de indignidade. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Será que lá dentro do seu inconsciente, se eu posso falar que é dentro, né? Mas lá dentro de você, no seu inconsciente, não há também essa raiz falando assim sutilmente nos seus ouvidos: eu não sou digna de ter essa relação com essa pessoa? Eu não sou digno de ter esse filho? Eu não sou digno de ter esse pai, não sou digno de ter esse dinheiro, eu não sou digno de ter essa casa, eu não sou digno de ter esse resultado, então tem que sabotar, tem que bagunçar tudo. Será que não tem essa afirmação aí dentro de você? Será que é essa afirmação que está ressoando em seu interior, fazendo você danificar os resultados da sua vida, assim como esse filho fez? Foi ele quem danificou os resultados da vida dele. Foi ele quem pediu dinheiro. Foi ele quem gastou dinheiro. Foi ele que foi embora. Foi ele. 100% responsável. Agora veja. Mas, em toda história tem um mas. Em toda história tem um mas. Pega esse pontinho final aí, ó. Puxa uma perninha dele, coloca uma vírgula e continue a escrever a sua história. Sabe o que você faz? Pega a caneta que escreve a história da sua vida e continue a escrever. Talvez você está aí sofrendo com a página 2, mas você já está na página 5. Talvez você está sofrendo aí na página 3, mas você já está na página 10. Para de copiar os escritos da página 3 para a página 10. Pegue a caneta, escreva a história da sua vida de forma digna. E aqui, esse filho estava ali agora jogado nos braços do pai, recebendo afeto, restaurando a sua identidade com amor. E o pai disse: tragam depressa, ou seja, tinha pressa para restaurar o tempo perdido. Gente, acorda! Quando você olha para dentro, você restaura o tempo perdido. Vou falar de novo. Quando você olha para dentro, você restaura o tempo perdido. Porque há um sentimento aí dentro: nossa, perdi tanto tempo. Ai, se eu tivesse 20 anos hoje, eu ia fazer tudo diferente. Essas coisas que eu escuto nas sessões. Você sabe, você fala isso comigo. E o pai diz: traz depressa a melhor roupa e coloca nele. Coloca um anel. Um anel. Poderíamos aqui fazer várias figuras de alegoria com esses objetos que foram colocados sobre ele. Um anel na restauração da aliança. A restauração do relacionamento. O anel fala de algo muito profundo. Quem carrega um anel na mão... Marcos, para que ter um anel? Por que eu uso um anel? Uma aliança. Eu sou casado com a Gabriela. Estamos casados há 17 anos. Todas as vezes que eu olho para essa aliança aqui na minha mão, eu lembro que eu tenho um compromisso com alguém. E todas as vezes que eu estou com esse anel, algumas pessoas também olham. Às vezes eu estou aqui falando e você viu aqui na minha mão. É um sinal de que você está vendo que eu tenho um compromisso com alguém. É muito importante ter um anel na mão. É só um símbolo, tá? Mas é um símbolo significativo. É um símbolo significativo. Deixa eu ler os comentários. Me sinto assim, não merecedora das coisas. Por quê? Vem para uma sessão individual. Vamos tratar isso aí. É não merecimento. Não fui rejeitada, mas tive que sair muito cedo para trabalhar com 9 anos. Olha que profundo isso. Eu vi esse comentário até naquela caixinha, né? Preparei algo para falar sobre isso. Para ajudar em casa, não aceitava, mas já superei. Não superou. A mulher adulta sabe que foi até digno de glória. Agora, aqui tá a mulher adulta aí falando comigo. Fala para essa criancinha que tá lá dentro aqui, ó.
que aos 9 anos de idade você precisou trabalhar? Ó, essa aqui é você agora. Essa aqui você sabe, não, precisei ajudar papai e mamãe. Conversa. Agora vai falar para essa criança aí que ela precisou deixar de ser criança por causa de dinheiro. Aí está a sua dor. Precisamos trabalhar uma restauração emocional na sua vida urgente. Eu tenho certeza que você vive uma vida sentindo que está faltando alguma coisa. Tenho certeza. É uma necessidade de distrair até mesmo. Depois eu falo mais sobre isso. Abandono marido. Desde então, por mais que queria, sempre acho que não sou boa o bastante. Bem, essa questão é uma autoimagem. Não se achar suficiente. Eu falo isso no meu livro Manual da Autoestima, o link está lá na bio. Não se achar suficiente, tá? Isso é um ponto importante, tem a ver com a sua identidade também. Vem ali para o workshop, no dia 27 de fevereiro. Vem comigo. E acho que sou muito digna de ter tudo na minha vida. Gente, está fazendo sentido aí? Vem mais. Mas o pai disse, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ou seja, vistam ele. Coloque nele um anel na mão e as sandálias nos pés. O que quer dizer uma sandália nos pés? Estou apagando a rota de desonra, de erro, de equívoco que você andou e vou colocar aqui sapatos novos para você trilhar um novo caminhar. Quando você se permite olhar para dentro, o pai aqui é a figura de olhar para dentro. Quando você olha para dentro de você, é o único jeito que você tem de você trocar as suas sandálias. Os sapatos manchados de sangue dos caminhos tortuosos que você andou, eles podem ser substituídos sim, mas você precisa ser amparado por dentro. Entende isso? Entende? Igual aqui, olha, eu sempre busquei ser amada. Separada 2 vezes por nunca me sentir valorizada. Deixa eu te falar, e nunca vai se sentir. Porque o amor que você busca não está em nenhuma pessoa. Está dentro de você. Depois que você entende essa rota de caminho, esse caminho interno de amor a si mesma, e todos nós nos amamos, todo mundo tem aí um nível de amor próprio, tá? Não existe um ser humano que não tenha. Mas você precisa entender qual é o caminho desse amor dentro de você. Porque senão você vai trilhar o caminho do lado de fora. E quem busca fora aquilo que está dentro, isso mostra quão distante você está de você mesma. Compreende isso? E quando esse filho vem, voltando aqui, gente, para o texto, o pai não limitou, além de trocar ali as sandálias para dar nova direção, trazei o bezerro cevado, comamos e alegramos. Ou seja, a comida, a provisão. Quando nós temos um trabalho de restauração da nossa identidade, você começa a viver um tempo onde as coisas não faltam. Aquele que estava comendo a comida dos porcos, agora estava comendo bezerro cevado. Uma comida de excelência. Churrasco, picanha, comendo coisas boas. Longe do pai, comia comida de porcos, ou seja, longe da sua identidade, longe da sua essência, sem a restauração emocional de sua identidade, comia comida de porcos. Restaurando a sua identidade, come uma comida melhor. Agora tem algo interessante. O verso 24 fala assim: porque o meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Houve alegria quando houve a restauração da identidade desse filho. Só que o verso 25 traz a tônica da raiz da rejeição. Alguém estava ainda comendo o fruto amargo da rejeição ali. Sabe quem? Veja isso. Isso aqui fala muita coisa. Presta atenção no que eu vou te falar. Gente, abre o coração aí. Clica no coraçãozinho aqui. Deixa eu ver os corações subindo. Para você entender o que eu vou falar agora. Nem tudo era festa. Tinha alguém ali que estava querendo bagunçar o coreto. Mesmo nesse cenário de alegria.
Quem era? Verso 25. E o filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu música e dança, ou seja, festa. E chamando um dos servos, perguntou: o que está acontecendo aqui? E o servo disse: o seu irmão voltou. E o seu pai matou um bezerro porque ele estava são e salvo. Olha o que acontece agora, verso 28. Mas o irmão mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, ele instava, ou seja, discutia com o pai. O filho mais velho começou a discutir com o pai. Mas o pai respondeu. O filho respondeu, me perdi aqui, vamos de novo. E respondendo ele, disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos. Olha que coisa, gente, presta atenção. Te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir um mandamento? E nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos? Verso 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado? E o pai disse: filho, tu sempre estarás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Presta atenção. Não caia na conversa de que todas as pessoas vão se alegrar com seu êxito, porque isso não é verdade. O irmão mais velho, marcado pela raiz da rejeição, achou que foi um absurdo o pai fazer uma festa em celebração ao retorno do filho. E ele ainda focou no fazer. Viu o que eu disse? Quem estava comigo desde o início da live, eu falei que aquele que traz a raiz da rejeição é um fazedor. Faz para ser. Esse filho mais velho era um desse, que só fazia para ser. Tanto é que ele falou: eu estou aqui fazendo tudo certo, eu não quebrei nenhum mandamento, ou seja, eu sou todo santinho, você nunca fez nada para mim, nem um cabritinho. Não espere que todos vão celebrar os êxitos da sua vida. E o pior, agora é a cerejinha do bolo, ó. Os de casa serão os primeiros a se levantar. Os de casa serão os primeiros a se levantar. Talvez tenha sido esse o objeto pelo qual o filho, chamado pródigo, fugiu. Eles deviam viver uma rixa, uma disputa. Lembra que eu disse aqui que tem uma disputa por encaixar? Eles deviam disputar lugar um com o outro ali. Por isso fez com que ele vazasse, fosse embora. Às vezes, vai ser dentro da sua casa, na intimidade, que você vai começar a enfrentar grandes desafios. Esse filho que até então era pródigo, teve a sua identidade restaurada. Agora, ele tinha um outro trabalho. Entender os dilemas de rejeição e dor do irmão mais velho. Você que está aqui, você tem uma oportunidade. E atenda um convite que eu estou fazendo. Atenda. Você, assim que essa live terminar, você vai clicar lá no link que está na bio e você vai se inscrever para o workshop Identidade, uma verdadeira oficina de restauração emocional, para a restauração da sua identidade.
Não tem como falarmos de restaurar a identidade se não remover a raiz da rejeição. Vai lá, se inscreva e aproveite. Sabe por quê? Nós já vamos encerrar o segundo mês de 2021. Com pandemia, sem pandemia, nós estamos aí, temos que fazer acontecer. Há quantos anos essas raízes estão aí, dando frutos na sua vida? Há quantos anos você colhe os amargos frutos da rejeição, hein? Há quanto tempo você luta contra isso? E não adianta você lutar, porque é maior do que você. Sabe por que é maior? Porque está dentro. Então é hora de você não mais lutar, mas ser instruído do como você pode restaurar a sua identidade. E aí sim, viver a vida que você de fato merece. Valeu para você o nosso encontro aqui? Vou fazer questão de deixar essa live salva. Agora amanhã, às 9 da noite, já coloca aí na sua agenda. Eu quero você aqui comigo. Nós vamos juntos fazer essa live onde eu vou falar da raiz da amargura. É uma grande dor que muitos trazem, tá ok? E vou ajudar você que está comendo aí frutos amargos na sua vida. Amanhã, se prepara. Ok, gente? Clínica da Alma, episódio 1, hoje foi para falar da questão da rejeição. Amanhã, vamos falar sobre a raiz de amargura. Já se inscreva agora no seminário, no workshop, que vai acontecer no dia 27. Tá legal? Beijão, deixa o seu comentário lá do que fez sentido para você. Foi uma honra muito grande para mim ter a sua companhia. Bom descanso a todos e até amanhã. Tchau, tchau.